e assim nós podemos meditar um pouco na palavra de Deus. Senhor, nosso bendito Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servirmos, de te adorarmos, de estudarmos a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito, nos dê o entendimento para que possamos aprender e para que possamos colocar todos os teus ensinamentos, aquilo que aprendemos em prática para a tua honra e glória. Que peço em nome de Jesus. Amém. Quando missionários transculturais chegam a um novo povo, eles precisam aprender a língua, né? Normalmente, esses missionários que querem se dedicar nessa obra de levar o evangelho a povos, né, diferentes do seu, né, outros países, outras etnias, eles já estudam nos seus seminários alguma coisa quanto à linguística, né, para que quando ele chegar nesse novo povo, eles possam aprender com mais facilidade. E não somente isso, quando este povo, vamos dizer, uma tribo, é um povo mais primitivo, não tem nem a escrita, esses missionários precisam estudar tão profundamente a língua desse povo para que possam aprender, desenvolver a escrita e ensinar aquele próprio povo a sua língua, a ler e a escrever na sua própria língua. Eu creio que fica muito claro o objetivo desses missionários, né? O objetivo, então, é que aquele povo conheça a Deus, né, conheça a revelação escrita de Deus na sua própria língua. Infelizmente, porém, em lugares onde as pessoas já sabem ler, já sabem escrever, já têm a Bíblia no seu próprio idioma, há muitos que não conhecem a Deus e não buscam conhecê-lo. E pior, há aqueles que se dizem crentes, que também não conhecem a Deus como poderiam conhecê-lo. Mas por que acontece isso, né? Será que é por indiferença, por preguiça, fraqueza espiritual, né? Tanto tempo ouvindo e tendo a Bíblia em mãos e podendo ter agora a tecnologia que você vê várias versões e pode ver no seu celular mesmo, em qualquer momento, em qualquer lugar, as pessoas não conhecem a Deus como poderiam conhecê-lo? Será por analfabetismo funcional, uma palavra muito usada hoje em dia? Falando nisso, nesse período de pandemia, as escolas foram obrigadas a realizar as aulas através da internet. Muitos gostaram da ideia e outros, é claro, não gostaram. Mas o resultado evidente para quase todos é que o nível de aprendizado dos alunos diminuiu ainda mais. Diante das telas, alguns professores, não todos, é claro, os maus professores, fingiam que davam aula. E muitos alunos fingiam que prestavam atenção nas aulas. Mas na hora de responder às provas, vinha a decepcionante realidade. Notas ruins. Conversei com um irmão que disse que a mãe dele é professora e que ela estava prestes a reprovar quase toda a sua turma, uma das turmas, né? E a diretoria da escola não permitiu que reprovasse ninguém. Logo, algumas escolas ou algumas diretorias fingiam que esses alunos aprenderam e fingiam que eles passavam nas provas. Nos cultos online pode ter ocorrido algo semelhante, com muitos crentes fingindo que cultuavam a Deus em suas casas, diante da tela do computador, do celular. Considerando que, agora, alunos universitários, imagina que os alunos universitários também, por muito tempo, e talvez agravado na pandemia, tivessem um déficit de aprendizado. Vamos considerar que você vai para uma universidade, né, estudar no curso que você escolheu, que você tanto queria, mas vamos dizer que os seus professores não são muito bons, a universidade talvez não tem bons recursos, você começa a ficar desmotivado e tudo mais, aquela coisa toda, e você vai levando o curso com a barriga, né, como se diz, e chega no final, você é aprovado e vai começar a exercer a sua profissão, da sua graduação. E aí? Se você não aprendeu direito, imagina como serão esses profissionais, esses futuros profissionais. Imagina um engenheiro que não sabe fazer um cálculo estrutural.
Imagina um médico que não sabe diagnosticar uma enfermidade, uma patologia. Imagina um advogado que não conhece bem as leis. Imagina um professor de português que não entende bem das regras gramaticais e tantas outras áreas. O prejuízo é enorme para a sociedade. Seria enorme. Agora, considere os crentes que passam anos ouvindo pregações e tendo estudos bíblicos na igreja e cantando hinos e cânticos evangélicos e não sabem aplicar os ensinos da palavra de Deus à sua vida no dia a dia. Parece que eles também estavam fingindo que adoravam a Deus e que prestavam atenção até aos sermões nos cultos presenciais. O que adiantou ir para a igreja? Será que os cultos são apenas passatempos? São rituais sem sentido? Ou seja, você vem para cá só para passar um tempo, 1h30, acabou o culto, cumpri o meu dever da semana. Vou embora. Vou aguentar o que o pastor falar ali, vou cantar aqueles hinos e tal, e vou embora. Né? Será que é assim que deveria ser? É claro que não. Nós sabemos que devemos prestar um culto racional. Se você prestou bem atenção nos hinos que nós cantamos hoje, né, você vai ver que foi falado muito sobre conhecimento, conhecer a Deus, né, com discernimento, com entendimento espiritual. Fala, ó Deus, eis teu povo aqui, estamos prontos para ouvir. Né? A palavra do Senhor preenche a nossa vida, né, com sábias instruções, né, devemos falar a palavra de Deus uns aos outros. Então, o que mais te chama a atenção no culto na igreja? Será que você consegue entender todas as coisas? Desde o prelúdio, os hinos, os cânticos, a leitura bíblica, a pregação. Será que o culto da igreja é inteligível, ou seja, que você pode compreender, que você pode entender, ele promove o entendimento? Será que a adoração, será não, a adoração é uma resposta adequada à verdade divina? E se ela é uma resposta adequada à verdade divina, será que nós estamos respondendo corretamente? Será que você está respondendo corretamente? Então, nossa ideia principal, nossa lição principal de hoje é que nós devemos servir ao Senhor na igreja com entendimento. Sirvamos ao Senhor na igreja com entendimento. Eu tive a oportunidade desse último final de semana, até quarta-feira passada, estar num retiro ali pela região da cidade de Cruz, num acampamento chamado Acampamento Joia. Posso dizer que foi muito joia mesmo. E o tema era esse: cantai ao Senhor com entendimento, e foi baseado num versículo de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, mas agora eu gostaria de meditar com os irmãos, começando com o versículo 26. Começando com o versículo 26. Nós devemos servir ao Senhor na igreja com entendimento, e eu quero, nesse tempo, dar duas razões, baseado nesse capítulo, verso 1 até o 26, duas razões por que o entendimento no culto é importante. Leiamos então o versículo 26, diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Então, a primeira razão que eu quero destacar aqui, por que o culto com entendimento é importante, ou por que o entendimento no culto é importante, é que o culto inteligível edifica a igreja, ou promove a edificação da igreja. Analisando o contexto desse capítulo 14 de 1 Coríntios, notamos que Paulo, já desde o capítulo 11, vamos pelo menos lembrar aqui os textos mais conhecidos, desde o capítulo 11, Paulo já começa a dar instruções sobre atividades de culto na igreja. Por exemplo, ele vai falar sobre algo que não pertence mais ao nosso contexto atual e também do nosso povo, né, do Brasil, mas ele fala sobre o uso de véu no culto. As mulheres que oravam
e que profetizavam precisavam usar o véu, porque fazia parte daquela cultura. O véu representava ali uma honra, ou pelo menos representava uma forma de submissão ao seu marido, ou seja, era uma mulher honrada, e por isso ela usava o véu. As mulheres que não usavam o véu naquele período, né, elas já mostravam que não eram casadas ou eram desonradas, assim, não honravam seus maridos ou coisas desse tipo. Tem toda uma história, um contexto, né, que não cabe aqui a gente falar por causa do nosso tempo e também porque nosso propósito é outro. Mas tinha uma razão por que usar o véu naquele momento, né? Outra coisa, no capítulo 11, que é muito conhecido de nós, e toda vez que nós temos ceia do Senhor é lembrado, é a situação da ceia do Senhor, questão de ceia do Senhor. Aqueles irmãos estavam se reunindo, uns chegavam primeiro, traziam a comida, comiam tudo e deixavam os outros sem nada. Então era uma desorganização. Paulo dá instruções sobre a ceia do Senhor, como deveria ser a ceia do Senhor. No capítulo 12, Paulo fala sobre os dons espirituais. E ele logo começa dizendo que ele não queria que aqueles irmãos fossem ignorantes acerca dos dons. Ou seja, ele queria que os irmãos entendessem o que diz respeito aos dons do Espírito. Conforme o versículo 4 de 1 Coríntios 12, ele diz, olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, haviam vários dons, e variados dons. E conforme o versículo 7 diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Ou seja, esses dons tinham uma finalidade proveitosa. Tá? Então, tinha um fim proveitoso. No final do capítulo, Paulo exorta seus leitores a procurarem os melhores dons. Né? Versículo 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, ele fala ali acerca dos dons, explica o que são os dons e diz, agora procurem com zelo os melhores dons. No capítulo 13, também um capítulo muito conhecido, o apóstolo destaca o amor como sendo o maior dos dons. E no início do capítulo 14, Paulo diz o seguinte, versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Observe que o dom do amor se sobrepõe aos outros dons. Por isso, devemos cultivar o dom do amor juntamente com os outros dons, pois sem amor, nada valerá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que podemos entender com isso? Deus dá dons aos crentes, aos seus filhos. E entendo eu, baseado nesse texto, que todos os crentes devem ter o dom do amor. Por quê? Porque se exercer outros dons sem amor, não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Então aí, primeira coisa, todos os dons devem ser feitos, devem ser exercidos com amor, com amor. Paulo havia pedido aos irmãos que procurassem com zelo os melhores dons. O que ele quer dizer com os melhores dons? Literalmente significa os dons mais úteis, ou os dons mais vantajosos. A gente olha aqui em Efésios 4, né, por exemplo, que vai falar dos dons também, versículos 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12 diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.
quais eram os dons mais vantajosos para esse propósito. Se todos os dons tinham que ter proveito, aqui ele vai falar que Deus deu dons, ou escolheu algumas pessoas que lhes deu determinados dons para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do seu povo. Todos os dons, então, são úteis, devem ser úteis, né? Contudo, deve-se considerar, voltando aqui para 1 Coríntios 14, já que ele está falando, procure os melhores dons. Ué, mas todos os dons não são úteis? Por que ele está dizendo procure os dons os melhores, os mais úteis? Né? Se todos são úteis. Devemos considerar o contexto e a finalidade do uso de cada dom. O contexto a que Paulo se refere em 1 Coríntios 14 é o do culto coletivo, do culto na igreja local. Ele, então, destaca um propósito fundamental do culto, que é a edificação. Então, o culto inteligível promove edificação. Edificação. E nós podemos ver nesse capítulo várias palavras que nos dão a entender isso. Por exemplo, versículo 2. Pois quem fala outra língua não fala a Deus, não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende. Olha aí a palavra, entende. Passando para o versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. Tem a ver com, de novo, edificação. Versículo 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha como ele está enfatizando, né? Versículo... esses mesmos verbos tem no versículo 12 e versículo 26 também. Mas veja o 6 agora. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Em que vos serei útil? Em que eu poderei edificá-los? Né? Passando para o versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Versículo 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. E aí eu poderia falar vários outros, né? No versículo 11, significação. Versículo 13, interpretar. Versículo 14, a mente fica infrutífera. Versículo 15, orar e cantar com a mente. Versículo 16, não entende. Versículo 17, não é edificado. Versículo 19, entendimento e instruir. Versículo 20, tornam-se-lhe manifestos. Versículo 26, interpretação. 27, interprete. 28, intérprete. 31, aprenderem. 35, aprender. Vejam todos esses verbos e essas palavras. Tudo tem a ver com entendimento, edificação, compreensão ou a falta dela. Então, o que Paulo está enfatizando aqui? Que a igreja deve, no culto deve promover edificação, compreensão. Tá? Então, os dons espirituais devem ser usados para a edificação da igreja. Note que o que Paulo queria é que a igreja aprendesse e tivesse compreensão de todas as coisas que ocorressem nos cultos. Ali não era lugar de espetáculos sem sentido, não era lugar de coisas ou ações ou atividades que, mesmo que aparentassem manifestação de poder ou de espiritualidade, mas que fossem inúteis para a edificação. Já ouvi falar de igrejas que têm malabarismo, né? Jogo de luz, gelo seco, bailarinas e tantas outras coisas que você está pensando, para que serve isso para edificação? Então, para nada. Nós devemos procurar com zelo os dons mais úteis para edificar uns aos outros. Uns aos outros. No versículo 2, o apóstolo afirma que quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus. Por quê? Visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Por que ele está dizendo aqui que ele só fala a Deus?
porque ninguém o entende. Alguém pode questionar, mas o culto não é para Deus mesmo? A gente não tem que entregar tudo para Ele, não importa as outras pessoas. Sim. No entanto, o culto não ocorre apenas para falarmos a Deus, mas também para que Ele fale conosco através da pregação e dos hinos, e tudo isso glorifica a Deus. Veja que Paulo, comparando o dom de profecia ao dom de línguas, declara que o primeiro serve para a edificação da igreja, o dom da profecia, e o dom de línguas serve apenas para a edificação de um único indivíduo, que é aquele que fala em outra língua. É por isso que o dom da profecia, segundo Paulo, é superior ao de línguas. Veja os versículos 3 a 5. Mas o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. Olha só como ele enfatiza aqui o que promove o dom de profecia: edificação, exortação e consolo. Aí versículo 4. Mas o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Veja, o que vale mais? Olha o versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Veja, Paulo aqui está, então, exortando contra uma prática que ele vê que não é tão saudável assim para a igreja. Por quê? Porque apenas, conforme o texto aqui, uma pessoa é edificada. Uma pessoa só. Enquanto que o outro dom, que seria o dom da profecia, de proclamar a palavra de Deus, edifica, exorta e consola toda a igreja. Por isso ele diz, o que profetiza é superior ao que fala em outra língua. Ele não está aqui menosprezando um ou outro, né? Ele não está aqui querendo que o irmão simplesmente se envergonhe porque meu dom é menor. Não. Ele está tratando um problema aqui. Esse dom de línguas não é útil para esse momento. Tá? Por isso que eu falei, devemos considerar o contexto, né, e a finalidade. Para que serve? Todos os dons são úteis, mas para que serve? Para qual momento ele é mais apropriado? Né? Então, para aquele contexto, o dom de profecia era o mais útil, porque ele edificava todos. O apóstolo apresenta algumas ilustrações para reforçar essa exortação. Olha o versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? O que adiantaria se eu viesse aqui e pregasse em grego? Quem seria edificado no final? Quando, em 2014, o pastor Benjamin Costea, pastor romeno, veio pregar numa conferência missionária aqui da nossa igreja, ele não pregou na língua dele, ou em inglês. Quer dizer, ele pregou na língua dele, em inglês, na verdade. Ele pregou em inglês, mas teve intérprete. Teve alguém que traduziu. Por que a igreja foi tão edificada? Eu lembro muito daquela conferência, porque realmente foi muito impactante para a minha vida, e creio que para a vida de muitos irmãos. Porque nós entendemos por causa da interpretação. Mas se ele pregasse apenas na língua dele, ou mesmo em inglês, boa parte dos irmãos não iria compreender. Então, para que serviria? Infelizmente, não para muita coisa. Continuando. E próxima ilustração aqui. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se conhecerá o que se toca flauta ou cítara? O que se toca na flauta ou na cítara? Você imagina aí uma pessoa que está aprendendo a tocar um certo instrumento musical e ela começa a tocar e você fica assim, várias notas erradas, estranhas, esquisitas. Aí você pergunta, o que você está tocando? Estou tocando a música tal, não entendeu? Não entendi nada.
Eu creio que vocês já devem ter visto vários vídeos aí no YouTube, né, de pessoas tocando bem errado alguma coisa. Eu vi até de um casamento que tinha lá alguém tocando aqueles clarins, né, que era hilário até, né, ouvir aquilo. Então o pessoal ficava assim, aquele casamento que foi marcado muito por aquele instrumento. Então ele disse, como eu vou saber qual é a música se as notas estão erradas? Continuando, versículo 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Agora, aqui parece que é um contexto de guerra. Naquela época, as cidades, boa parte das cidades tinham muros e tinham sentinelas, né? Então, quando um exército inimigo estava chegando, os sentinelas tocavam uma trombeta para que o povo, e especialmente os soldados, se preparassem para se defender. Agora, se o sentinela não sabe tocar, o exército inimigo está chegando, e ele dá o toque errado, né? Quem já foi aqui, quem já serviu nas Forças Armadas, deve ter aprendido os toques dos corneteiros, né? Cada toque indica uma ação. Se ele der um toque errado, vamos dizer, se prepara, mas ele toca descanse, sei lá, ou qualquer outra coisa, como é que eles vão se preparar para a batalha? Como é que eles vão saber que estão correndo perigo? A mensagem, então, não foi transmitida, pois ela não foi compreendida. Agora, se fizermos algo assim no culto, se você não entende o que está sendo pregado, se você não entende o que você está cantando, se você não entende o que você está lendo, né? Será que não vai correr quase que a mesma coisa na igreja? Se aquilo que fizermos no culto não comunicar a mensagem correta da palavra de Deus, também colocaremos a igreja em perigo. Talvez não em perigo de um exército chegar aqui e nos prender ou nos matar, mas perigo de heresias. Perigo de não saber como aplicar aquele ensino no momento apropriado da provação. Para muitos aqui, eu creio que para todos, a pandemia nos pegou de surpresa. Ninguém esperava que isso fosse acontecer assim, da forma como aconteceu. E talvez muitos, sem o entendimento da palavra de Deus, entraram em desespero. O que fazer? E agora? Onde está Deus? Mas nós temos tantos textos que falam sobre isso, que nos ajuda a nos alegrarmos diante das provações, a confiarmos em Deus diante das dificuldades. Isso não significa ser imprudente, tá? Então eu quero deixar essa ressalva. Mas significa que nós podemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Então, se nós não tivermos entendimento nos nossos estudos, nos nossos devocionais, no momento de culto, como vamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida? Para que servia, então, falar em línguas sem interpretação? Paulo diz no versículo 9, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que diz? Porque estareis como se falasseis ao ar. Para que servia falar em línguas sem interpretação? Era como se estivesse apenas falando ao vento. Em outras palavras, não servia para nada. Para nada. Aí podemos, então, perguntar, por que, de novo, por que pregar numa outra língua? Vamos continuar aqui. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Veja só que dá uma pista aqui. Essa língua tem um sentido, ou seja, é um idioma. Não é palavras que não fazem sentido algum para um determinado povo, né? Assim, se é a língua de um povo, aquele povo vai compreender, né? Mas se você está falando essa língua num outro povo que não conhece aquela língua, esse povo, é claro, vai ficar sem compreensão. Então, veja, aqui podemos entender que realmente era um idioma,
Nenhuma voz ou nenhuma dessas línguas aqui é sem sentido. Agora veja, se eu, pois, ignorar a significação da voz, ou seja, se eu não conhecer aquele idioma, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Eu acho que isso está muito claro, né? Paulo explica as coisas tudo muito bem detalhado. Para quê? Para que possamos compreender. Aí a pergunta é, então por que alguém iria anunciar a palavra de Deus num idioma desconhecido dos seus ouvintes? Apenas para chamar a atenção para si. Parece que é isso que Paulo está combatendo também, né? Em outras palavras, se a pessoa busca só chamar a atenção para si, ela está promovendo um culto de si mesmo. Ela está revelando ali só amor próprio, vaidade ou uma falsa espiritualidade. Lembre-se de Ananias e Safira. Eles quiseram vender um campo e apresentar diante da igreja como se tivesse vendido e entregado tudo. Para quê? Simplesmente parece que eles queriam status, eles queriam ser reconhecidos. Por que aquele Simão, o mágico lá de Atos 8, também quis comprar o poder para impor as mãos diante das pessoas e as pessoas então receberem o Espírito Santo? Porque ele estava acostumado com esse tipo de espetáculo. Ele queria ser reconhecido por ter poder. Então parece que Paulo está combatendo isso. O orgulho, a soberba, a vaidade, usando um dom espiritual que deveria servir para o próximo e não para si mesmo. Como eu falei, o que adiantaria pregar aqui em um outro idioma se não fosse interpretado? O que adiantaria a igreja se reunir para cultuar a Deus e estudar a sua palavra se no final grande parte voltasse para casa sem entender nada? Seria perda de tempo e revelaria falta de amor ao próximo. Quando a pessoa usa o seu dom apenas para se exibir, é apenas amor próprio e não amor ao próximo, porque não está com o devido cuidado de fazer com que a pessoa entenda o que ele está ali pregando. Então, Paulo deixa claro no versículo 12 que é responsabilidade daqueles que desejam dons espirituais usarem seus dons para a edificação da igreja. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Se você deseja um dom, use-o para os outros, para a igreja, para a edificação da igreja, e procure crescer nisso, né? Buscar cada vez os dons mais úteis para a edificação da igreja. Agora, parece que é uma coisa um pouco distante de nós hoje isso, né? Mas quanto aos crentes que vêm para a igreja e não prestam atenção em nada? Está sendo pregado em português, nós estamos no Brasil, todos devem compreender aqui. Creio que todos são brasileiros e falam português. Mas enquanto quando alguém vem e não presta atenção, o corpo está presente, o coração está longe, fingem que adoram a Deus, brincam de ser crentes, ao voltar para casa se sentem cansados, mas não edificados. Veja, todos nós temos a responsabilidade de buscar o entendimento, pois Deus deseja a edificação de todo o seu povo. O culto inteligível, então, contribuirá para isso, mas cada um deve fazer a sua parte. O pregador deve fazer de tudo para ser claro, e o ouvinte deve fazer de tudo para tentar entender. Preste atenção, para que possa compreender. Veja, o entendimento é essencial para a edificação da igreja. Se temos que procurar progredir para a edificação da igreja, todos devem usar seus dons com sabedoria no tempo adequado, ou seja, o meu dom talvez seja não para o culto público aqui, no culto coletivo, mas para um outro momento, ou para finalidade e de modo apropriado também. Eu não posso usar o meu dom também de qualquer jeito, tem que ser do jeito correto. Por isso, usar seus dons, Paulo especifica, aliás, que aquele que fala em outra língua deve orar
para que possa interpretar. Versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Se ele fala outra língua, compreende-se que ele sabe o que está dizendo, não é? Então, que ele interprete. Agora, se ele não consegue interpretar para a língua do povo que está ouvindo, então ore, né, para que Deus dê aí a capacidade, né, e provavelmente miraculosa, para que ele consiga interpretar para o povo. Eu conheço a história de um missionário, já falecido, um irlandês, foi trabalhar no interior do Amazonas, e ele veio de navio para o Brasil. E quando ele chegou, a esposa dele morreu no navio. Então ele parou na primeira cidade, em Borba, não sabia falar português, e ele levou sua esposa para ser sepultada nessa cidade, e ele pregou na língua dele, e foi embora. Não conhecia ninguém, mas ele quis pregar na língua dele, e foi embora. Voltando alguns anos depois para aquela cidade, ele já estava falando português. E começou a trabalhar ali, pessoas foram se convertendo, e alguns disseram para ele: pastor, como o seu português piorou? Aí, como assim? Quando o senhor veio aqui pela primeira vez, o senhor falava português muito bem. Agora está com esse sotaque enrolado. Parece, então, que Deus fez um milagre. As pessoas ouviram em português, mas ele pregou no seu idioma. No seu idioma. Ele não orou para ter um dom de línguas. Ele não pediu todas essas coisas. Ele simplesmente pregou. E Deus quis que aquelas pessoas entendessem, e foi fundado, então, uma igreja ali, algum tempo depois. Então, isso é só uma história aqui que Deus pode fazer o que Ele quer, mas não é do jeito que nós queremos. Venha para cá que nós vamos fazer isso, vamos fazer tudo mais e tal. Não, é do jeito que Deus quer. Não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então, continuando, devemos fazer tudo de modo apropriado, no tempo certo. Se aquele lá foi um momento adequado que Deus quis, então Deus fez. Mas aqui, talvez não seja. Né? Entendemos que não é. Né? Se não houver interpretação, não. Então, a partir do versículo 14, Paulo fala sobre espírito e mente. Veja o versículo 14. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Lembra de quando Jesus falou com a mulher samaritana sobre a adoração em espírito e em verdade? Será que é a mesma coisa? Lembra que aquela adoração que Jesus estava falando se opunha à adoração ritualística e sem sentido ou sem conhecimento verdadeiro dos samaritanos. Lembra que Jesus falou: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Agora, Paulo fala aos coríntios que se deve orar e cantar com o espírito e com a mente. O que ele quis dizer com isso? Nós vamos ver alguns versículos aqui que nos apresentam algumas pistas. Voltando aqui para o versículo 2 a 4. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Observe que aquele que fala em outra língua, fala mistérios em espírito. Versículo 2. Em espírito fala mistérios. O ato de falar em outra língua como um dom espiritual, é claro que tem a ver com a ação do Espírito Santo. Porém, aqui, esse espírito aqui se refere ao espírito do homem, consigo mesmo. É essa a ideia. Fala mistérios. Então, nesse caso aqui, não devemos pensar em algo místico. Né? Tá falando algo que, a língua dos anjos e coisas. Não devemos pensar dessa forma. Então, se o espírito
tem a ver com o espírito do homem, e não com o Espírito Santo, nesse caso, embora o espírito do homem deva ser dirigido pelo Espírito Santo. E mistério aqui tem a ver com o quê? Já que não é algo místico, simplesmente é algo que não foi revelado. É algo que não foi compreendido pelos outros, por isso é mistério para quem ouve. É algo que está escondido, que não se pode compreender. Então, por isso que Paulo fala, o que fala em outra língua edifica apenas a si mesmo. Por quê? Porque para ele não é mistério, mas para o outro é. Se ele souber, claro, o que está falando, né? Mas para os outros é mistério. No versículo 14, Paulo fala algo, pelo menos uma afirmação intrigante, né? Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Você entendeu? Calma aí, se o espírito aqui está se referindo ao espírito do homem, e normalmente espírito tem a ver com mente, coração, alma, né, a vontade, emoções, e entendimento, então, faz parte do espírito do homem. Então, será que você conseguiu entender o que ele quer dizer com isso? Bom, em primeiro lugar, vamos aqui a uma explicação, né? Paulo está fazendo distinção de um aspecto do espírito, o entendimento, que ele chama aqui de mente, em relação a todo o ser imaterial. Em segundo lugar, observe que, ao orar em outra língua, o entendimento, a mente da pessoa que ora está infrutífera, não é? Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. Eu já ouvi algumas pregações de outros grandes pregadores que eles têm um entendimento a respeito disso aqui, né? Eu vou dar aqui um entendimento que eu creio que é coerente, e é um pouco diferente de alguns outros que eu ouvi, mas não é nada absurdo. Entendam. O que significa infrutífero? Não produz frutos, ou seja, é algo sem eficácia, não é? É algo sem eficácia. Vamos ver um texto aqui que usa a mesma palavra, né? Mateus 13 e 28. Mateus 13 e 28. Diz assim: ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram. Opa, estou no lugar errado, será? Desculpa, Mateus 13 e 22, tá? Mateus 13 e 22, agora sim. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que ficou infrutífera aqui? A palavra. Agora, voltando para o nosso texto. O que está infrutífero aqui? A mente, o entendimento. Algumas pessoas podem dizer bem assim, quando eu oro em outra língua, eu oro em espírito, mas eu não entendo nada. Alguém pode pensar dessa forma. A mente infrutífera é isso. Mas calma aí. Essa questão de infrutífero quer dizer que ela está fazendo uma ação de produzir fruto. Não simplesmente de receber, mas de produzir algo, né? De produzir algo. Então, o que eu entendo que ele está dizendo aqui, e considerando todo o contexto de que aquele que ora, ele edifica a si mesmo, né? Ele edifica a si mesmo. Então, o que eu entendo que está sendo dito aqui é que se você trabalha, ou seja, você faz, exerce o dom do Espírito, mas quem está lhe ouvindo não entende nada, você não produziu frutos. Ou seja, não serviu de nada o seu entendimento, a sua mente, a sua ação, o seu trabalho, o seu esforço. O que adiantou eu falar em línguas se ninguém entendeu nada? Daí, mais uma vez, o apóstolo está questionando a utilidade de se fazer algo que não haverá retorno. É como trabalhar sem ganhar renda. Trabalhei, no final das contas não deu nada certo e eu ainda não ganhei nada.
Qual seria então, o fruto pelo entendimento na oração e no canto congregacional? Qual seria o fruto desse entendimento que eu estou usando aqui na hora da minha oração, na hora do canto, na hora da pregação? É a compreensão dos meus ouvintes. Como isso fica claro nos versículos seguintes. Veja o versículo 16. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto? O indouto é aquele que pode ser o incrédulo, pode ser aquele que não compreendeu o que você disse, e pode ser alguém não instruído, talvez um novo convertido. Então, se tu bendisseres apenas em espírito, lembra que está no contexto de falar em línguas, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Você já orou com alguém que está orando em outra língua? Você diz amém só porque você confia na pessoa, mas você fica sem saber de nada. Aí, visto que não entende o que dizes. Ó, a mente fica infrutífera. Se a pessoa não entendeu, não deu fruto. 17, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Se você está orando em outra língua, pressupõe que você entende o que está dizendo. Então você está dando graças, mas o outro que não entendeu não é edificado. Você não produziu frutos. Tá? Então, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, ele usa o entendimento para instruir outros. Mas se ele usar o entendimento e os outros não forem instruídos, ele está sendo infrutífero. Devemos, então, se anunciarmos algo edificante, mas ninguém é edificado, nós não produzimos frutos. Devemos, então, buscar a compreensão dos nossos ouvintes. Lembre-se de que o contexto desse trecho da carta é o culto público na igreja. Parece que Paulo dá uma ênfase no versículo 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 em outra língua. Veja, os dons, lembra, visam um fim proveitoso, frutífero. No culto público deve-se privilegiar a coletividade, não um indivíduo apenas. Isso Paulo deixa muito claro. Lá no versículo 28, quando ele diz, olha, se você vai falar em outra língua, mas não tem interpretação, fique calado. Então, eu não vou privilegiar uma pessoa só, mas todos na igreja, no culto público, devem ser edificados. Essa pessoa sozinha na sua casa é outra coisa. Tá? Então, um dom que não cumpre seu papel de edificar a igreja é inútil, pois quem tem um dom deve usá-lo para servir o próximo e não a si mesmo, e assim todos vão ser beneficiados. No versículo 15, Paulo apresenta, então, 2 atitudes corretas. Orar com o espírito e com a mente, e cantar com o espírito e com a mente. Eu vou orar com todo o meu ser, mas usando o meu entendimento para produzir frutos. Eu vou cantar com todo o meu ser, mas usando o meu entendimento para produzir frutos. Quando orarmos publicamente, então precisamos garantir que todos irão compreender a oração. É por isso que a gente diz, às vezes, quando vamos pedir para alguém orar, né? Se não vem ao microfone, diz, irmão, ore em voz alta, para que todos compreendam. Né? Para que todos possam dizer amém com segurança. Quando cantarmos coletivamente, todos devem compreender o que estão cantando, para que todos sejam edificados. Neste caso, podemos considerar aqui alguns critérios. No caso da música, né, do canto congregacional, a letra é compreensível? Você entende tudo que está cantando? É claro que às vezes vai aparecer uma palavra ou outra que você pode não entender, mas o conjunto da obra você deve conhecer. Se você não entender, então é estranho. Um português correto, elegante, né? A letra precisa ter uma teologia correta. A música tem um poder de sedução muito forte. Se a música tiver uma melodia bonita, um ritmo cativante, é possível que uma heresia entre na igreja e ninguém perceba. E essa mesma heresia pode ser percebida numa pregação. Então, prestem atenção. Será que essa nossa música que nós estamos cantando tem uma teologia correta? Será que essa nossa música é acessível a todos? Todos conseguem cantar?
ou é muito agudo, ou é muito grave. É um ritmo muito complexo, as pessoas não conseguem cantar. No culto coletivo, congregacional, a música deve ser acessível a todos, e não só a um grupo ou uma pessoa. Ah, pastor Jaime canta muito agudo o tempo todo. Não, tem que cantar mais grave para todo mundo pegar. Não, o irmão fulano canta muito grave o tempo todo. Não, vamos cantar na nota certa. Tá? Música deve combinar a letra com a música em si, a finalidade. Né? Se a música vai falar sobre santidade, que ela expresse isso da forma artística, através dos sons, e não expresse sensualidade, por exemplo, o algazarra. E a performance, né, a apresentação, a forma de cantar, deve ser adequada, equilibrada e bela, e não confusa, estranha e cheio de badernas. Devemos evitar as distrações. Qualquer coisa que venha distrair as pessoas na hora do canto congregacional ou da pregação deve ser evitado. O celular é muito bom para determinados momentos e coisas assim. Você não está com a sua Bíblia aqui, mas tem a Bíblia no celular, use. Mas no momento do culto, não é a hora de usar o celular para ver fotos, para ver redes sociais e para outras coisas. Né? Atender telefone. Por isso que a gente pede, irmãos, deixe seu celular desligado, ou mesmo no silencioso, para que nada atrapalhe, evite distrações. O entendimento é essencial para a edificação da igreja. E quando buscamos edificar uns aos outros, expressamos assim o amor ao próximo, segundo a vontade de Deus. O entendimento no culto, portanto, não é apenas uma qualidade intelectual, mas é também de amor. Lembra? Se não fizermos nada, aliás, é isso, se não fizermos nada com amor, não vai valer de nada todo o esforço que temos. E a segunda razão, a última, porque o entendimento no culto é importante, é que o culto inteligível promove adoração verdadeira. Primeiro, o culto inteligível promove edificação de toda a igreja. E segundo, o culto inteligível promove adoração verdadeira. Aqueles irmãos parece que queriam falar em línguas nas reuniões espontaneamente, né, sem interpretação. Paulo já tinha chamado esses irmãos no capítulo 3 de crianças, por causa da imaturidade, vista na carnalidade deles em promover partidarismos. Mas agora, no versículo 20 do capítulo 14, Paulo exorta os irmãos a não serem meninos no juízo, né, a faculdade de perceber e julgar, mas homens amadurecidos. Parece que os coríntios ainda não tinham a maturidade ou o entendimento para compreenderem que o que estavam fazendo era sem sentido e sem respaldo bíblico. O versículo 21, ele vai citar um texto aqui do Antigo Testamento, que é Isaías 28, 11 e 12, para falar sobre uma situação interessante. Vou só citar aqui, né? Vou ler primeiro. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Esse contexto aqui, a língua era usada para juízo. Vinham povos de outras nações para falar no idioma que eles não conheciam, e eles seriam, então, julgados por Deus. Parece que Isaías está citando o que está lá em Deuteronômio 28 e 49, que diz assim, Deuteronômio 28, 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal ou mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Então, quando chegar esse povo que fala uma língua que você não entende, é juízo do Senhor. E esses irmãos aqui de Corinto, eles estavam falando em línguas ali que a maioria do povo não entendia. Era como se eles estivessem dizendo: vocês estão anunciando o juízo de Deus aqui? Aí veja, versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para incrédulos, e sim para os que creem. Por que ele está dizendo os incrédulos? É os incrédulos do povo de Israel, dos judeus. Por que vinha o juízo? Porque eles não estavam crendo em Deus. Normalmente, até
as manifestações de línguas no livro de Atos, Atos 2, de 4 a 13, Atos 10, de 44 a 48, e Atos 19, de 1 a 7, você percebe que parece que a língua ali é apenas um sinal para as pessoas que estão vendo de que aconteceu uma intervenção divina. Então, quando os apóstolos e todo o grupo de crentes começou a falar em línguas lá em Atos 2, os descrentes estavam vendo aquilo e aquilo os chamou a atenção. Quando Cornélio e os seus da sua casa começaram a falar em línguas, o descrente Pedro, descrente em que sentido? Lembra que ele foi meio que forçado por Deus. Ele achava que os gentios não poderiam se converter. Então, ele entendeu, naquele momento, então os gentios também podem se converter? Então, veja, era um sinal, né? Então, era principalmente para os incrédulos, e não para os crentes. Por isso, Paulo apelou aos irmãos, dizendo que se houvesse descrentes presentes no culto, ao verem aquela cena, eles diriam que estavam loucos. Era estranho fazer aquilo no culto. Não era o lugar apropriado, não era correto. É importante salientar que, naquela época, o problema não era o dom de línguas em si, mas a falta de interpretação, que causava a não edificação do povo, além do exagero e da desorganização, e, consequentemente, uma adoração estranha e irreverente. Então, a imaturidade e a falta de entendimento prejudicava a oração. Imagine aqui, se todos quisessem pregar ao mesmo tempo. Se todos quisessem cantar músicas diferentes, ou dar testemunhos a hora que quisesse, ou começasse a fazer várias perguntas, pastor, eu quero fazer, pastor, isso aqui e tal, e de repente, ainda alguém que começasse a falar tudo isso em outra língua, o que aconteceria? Seria uma confusão. E Deus não é Deus de confusão, conforme o versículo 33, mas de paz. Então a adoração estaria prejudicada. Nós sabemos que nem todos os que participam de uma reunião de adoração numa igreja estão verdadeiramente adorando a Deus. E Paulo dá um exemplo aqui, a partir do versículo 23. Né? Aliás, no versículo 22 ele já fala sobre isso, mas vamos ao 23 agora. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Veja só, então, que aqui Paulo entende que no culto pode ter incrédulos. Então, preste atenção. Será que vocês fazendo isso não vão ser chamados de loucos por aqueles que não conhecem, né, essa prática, ou que não conhecem a Deus e que vieram aqui para conhecer e de repente acham essas coisas todas absurdos? Voltando a falar sobre a mulher samaritana, o mestre tinha lhe dito, vós adorais o que não conheceis, João 4:22. Também afirmou, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, João 4:23. A pergunta, adorar a Deus sem conhecê-lo é válido para o Senhor? Parece que não, pois Jesus disse que o Pai busca verdadeiros adoradores. Logo, adorar sem conhecimento de Deus é uma adoração vã. Quando Paulo disse no versículo 16 que o indouto não pode dizer amém após uma oração feita apenas em espírito, pois não a entende, será que não é um impedimento da adoração daquela pessoa? Lembra que o indouto aqui pode ser um novo convertido também. Agora, versículo 17, parece que deixa claro, né? Fica claro que o que orou em espírito, de fato, deu graças a Deus, mas o outro não. Então, foi sim um impedimento para aquela pessoa. A falta de entendimento nos impede de adorar plenamente. Como assim? Já vimos que o incrédulo não pode adorar a Deus, ao Senhor verdadeiramente, porque não conhece. Mas o crente também pode deixar de adorar a Deus, mesmo no culto na igreja, quando não entende o que está sendo feito, ou o que ele mesmo está fazendo. É como uma falha na conexão quando se está usando a internet. Caiu. Portanto,
a Escritura deve ser o fundamento de todas as coisas no culto, na pregação, as orações, os cânticos, etc. É o que nos conecta a Deus. Por isso que a nossa pregação tem que ser cristocêntrica, teocêntrica. Por isso que o nosso canto, nossos cânticos e hinos devem ser cristocêntricos. E até a nossa oração também. Né? Se o culto cristão é uma exposição sobre Deus, e é mesmo, deve haver entendimento. Se não houver entendimento, não há conexão, não há adoração. Então, a compreensão da palavra de Deus produz novos adoradores. Né? Ainda tratando sobre falar em línguas, Paulo, no versículo 23, amplia o seu argumento, dizendo que se a igreja falar em línguas e houver incrédulos ou indoutos no culto, essas pessoas os considerarão loucos. Isso implicaria, então, num afastamento dos incrédulos e até da igreja e até mesmo de Deus. Porém, conforme os versículos 24 e 25, se houver ali profecia, isto é, a proclamação da palavra de Deus, o incrédulo pode ser convencido de seus pecados. É o que eu posso entender aqui de tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Aí, então, haverá o quê? E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus. Olha só, ele ouve a palavra de Deus, ele entende a palavra de Deus por causa da ação do Espírito Santo ali, que o Espírito Santo usa a palavra de Deus. E é algo racional também, mas uma ação que o Espírito Santo faz. E ao crer, né, ele se prostra, reverentemente, então adora a Deus. Viu? Porque a palavra de Deus é o fundamento no culto como um todo. Se não há entendimento da palavra, como adorar a Deus? Ele, então, adora a Deus. Voltando, então, a falar aqui sobre a mulher samaritana, parece que foi a mesma coisa que aconteceu com ela, não foi? Quando Jesus a fez enxergar os seus pecados, ela creu que ele era o Messias e foi correndo contar aos seus conterrâneos, e muitos deles também creram e depois lhe disseram, João 4,42, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Comparando isso que eles falaram com com Mateus 4, 14 e 33, que diz, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Podemos afirmar que foi uma expressão de adoração daqueles samaritanos. Daquele momento em diante, aqueles samaritanos que não conheciam a Deus, passaram a adorar a quem conheciam, se tornaram verdadeiros adoradores. Assim também, aquele que se converter pela pregação da palavra de Deus se tornará um novo adorador. A adoração é a resposta adequada à verdade divina, compreendida. Então, a adoração evidencia que Deus está presente. Versículo 25. Adorará a Deus testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Sabemos que a conversão é um milagre de Deus, né? É Deus que opera a conversão, não é o homem. Podemos, então, pensar que quando há conversão na igreja é porque Deus está ali. Mas e quando não há? Será que Deus não está no meio do seu povo? Quando se fala em conversão, é possível que alguém pense somente nesse momento do novo nascimento, da regeneração do pecador, quando aquela pessoa passa a crer em Cristo como seu Salvador, Senhor e Salvador da sua vida. Assim, alguns crentes podem acreditar que Deus só está agindo na igreja quando há esse tipo de conversão em suas reuniões, né, nos cultos. Aí enfatizam o culto evangelístico, né, e tudo que fazem nos cultos, oração, leitura bíblica, cântico, pregação, apelo, tudo tem esse foco. O principal propósito da igreja que tem esse entendimento, então, é evangelismo e missões. E é claro que a igreja deve focar em evangelismo e missões. Só que tem igrejas que enfatizam isso exageradamente em detrimento de outras coisas importantes, como, por exemplo, em primeiro lugar, a glória de Deus. No entanto, retornando ao nosso texto, não parece que Paulo está enfatizando isso em sua exortação.
Antes, ele enfatizava que a igreja devia buscar com zelo os melhores dons, a fim de edificar uns aos outros, especialmente nos cultos coletivos. Então, os dons deveriam ser usados no culto coletivo, né, ou seja, na adoração, com entendimento para produzir edificação, a qual, por sua vez, promoverá mais adoração. Então, na verdade, o principal propósito da igreja é a adoração. Onde há adoração verdadeira, Deus está presente. E sim, no momento do culto, deve haver conversões dos corações dos próprios crentes. Nesse sentido, em todo culto há um tipo de conversão. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa resposta é adoração e obediência à palavra de Deus. Eu gosto da declaração do John Piper, em seu livro Alegrem-se os Povos. Ele diz, as missões não são o alvo fundamental da igreja. A adoração é. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões, porque Deus é essencial, não o homem. Missões é uma consequência da adoração, da busca pela adoração, ou que haja adoração onde ainda não há, onde ainda não se conhece a Deus. Então, em primeiro lugar, glória de Deus, é o que nós devemos enfatizar. Perceba que Paulo usa a conversão de um incrédulo por meio da profecia hipoteticamente para defender a importância do entendimento no culto, em contraste com a falar em línguas desconhecidas que aparentava loucura para os visitantes. O suposto novo convertido começou a adorar reverentemente a Deus porque entendeu a pregação, a verdade divina, e se converteu, né? Foi convertido pelo Espírito Santo, que usou a palavra. Mas os crentes da igreja já estavam adorando o Senhor. Por isso, a pessoa, depois de convertida, pôde testemunhar. Quem disse isso aqui foi o novo convertido. Pôde testemunhar que Deus está, de fato, naquele lugar. Deu para entender? Aquele povo devia estar adorando a Deus e, por isso, Deus estava ali. A palavra de Deus estava sendo anunciada, por isso, Deus estava ali. O culto inteligível, portanto, expressa e promove verdadeira adoração. E aí, enfim, versículo 26, Paulo faz a pergunta, que fazer, pois, irmão? Depois cita uma lista de elementos pertencentes ao culto. Salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. Tudo deveria ser feito para edificação. Observe, 2 fundamentos para o culto cristão. A glória de Deus e a edificação do seu povo. Isso requer entendimento e zelo. Procurar com zelo os dons mais úteis para a edificação da igreja. Isso traz glória a Deus. Você está preparado para usar os seus dons para edificar a igreja e glorificar o Senhor? Lembre-se, na igreja não é lugar para se exibir ou apenas para assistir. É lugar para adorar a Deus e servi-lo, servindo uns aos outros. Vimos, então, 2 razões porque o entendimento é importante no culto. Primeira, porque o culto inteligível promove a edificação. Segundo, porque o culto inteligível expressa e promove a adoração verdadeira. Portanto, devemos servir ao Senhor em todo o tempo, com entendimento, em tudo o que fizermos, especialmente quando estivermos reunidos num culto coletivo na igreja. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, nos dando sempre entendimento para que façamos aquilo que honra ao Senhor e aquilo que vai edificar o nosso irmão. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, após o pós-lúdio e a oração silenciosa, estaremos encerrando o nosso culto desta noite. Deus abençoe a todos.